Tudo bem, galera? Bom dia. Meu nome é Wesley, eu vou ser o facilitador dessa videoaula de hoje. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é um script para servidor, qual a importância dele e como ele vai servir para a nossa formação. Bom, a gente vai abordar hoje 5 tópicos diferentes. Vamos falar sobre a introdução, como a internet funciona, o que é que a gente usa no servidor para ela. Falar um pouquinho sobre o que é um interpretador, sobre o que é um compilador, a diferença dessas duas coisas. Depois vamos falar um pouquinho sobre a linguagem script. Falar a diferença falar sobre a arquitetura de cliente e de servidor e finalizando, vamos falar sobre como os scripts funcionam tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Bom, galera, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo e vamos falar um pouquinho agora da internet e da tecnologia e de como elas afetam as nossas vidas. Bom, todo mundo sabe, não é nenhum segredo que a tecnologia vem fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. Hoje é praticamente impossível não utilizar um website, não conversar com alguém por meio do Facebook, por meio do WhatsApp, não enviar informações ou não requisitar informações. Bom, isso praticamente está na vida de todo mundo. Nesse contexto, a web oferece diversas coisas que a gente pode utilizar. Uma dessas coisas que a gente pode utilizar, comumente que todo mundo sabe, são os websites. O HTML é uma linguagem de marcação que a gente utiliza para pegar todas as informações que a gente quer e apresentar para uma pessoa. Como é que isso acontece? A gente utiliza essa linguagem de marcação, por meio de hiperlinks, nós conseguimos pegar toda a informação que nós queremos, organizar ela de uma forma bonitinha, tranquila, que a pessoa possa entender, possa clicar lá e ir para determinado canto, clicar para um determinado link para outro determinado canto. Isso resolve para a gente boa parte do que a gente precisa, porque então a gente consegue apresentar informação para uma pessoa e ela pode acessar a informação da maneira como ela quer. Ah, mas você deve estar se perguntando então, e como é que então, quando eu vou para o meu Facebook, tem as minhas mensagens e não as mensagens de uma outra pessoa? É aí que entra o que a gente vai apresentar sobre hoje, o servidor. Quando a gente usa, por exemplo, uma página HTML que está fornecendo informações, ela é uma página estática. Ela não vai mudar, independente da pessoa que esteja acessando ela. Se for você, se for eu, se for qualquer um de nós, ela vai usar a mesma informação para todo mundo. E nós, às vezes, não queremos informação estática, nós queremos informações que mude. Cada pessoa vai querer a sua quantidade de informações naquele determinado ambiente. Quando você, por exemplo, vai acessar seu WhatsApp, você não quer as mensagens de outra pessoa, você quer as suas mensagens. E você também não quer uma mensagem padrão para todo mundo. E aí que entra o servidor. Vocês conseguem pensar onde é que a gente tem servidor hoje em dia? Galera, muito fácil. A gente tem servidor no Facebook, a gente tem servidor no WhatsApp, a gente tem servidor quando a gente quer ir no Mercado Livre ou quando a gente quiser ir em qualquer um desses sites que a gente tem que se cadastrar. A gente se cadastra lá, passa nossas informações e pam! Quando a gente abre um site, que a gente clica na nossa conta, vai ter as informações da gente, totalmente de forma dinâmica. Hoje nós vamos falar um pouquinho como que isso acontece. É importante ressaltar também que existem diferentes tipos de servidores. Existem servidores para web, servidores de intranet, servidores de infranet, internet, de diversos tipos. A gente tem, por exemplo, servidores web, que foi como eu falei agora, mas a gente também pode estar, por exemplo, numa universidade com um servidor local que serve apenas para os alunos que estão lá internamente. A gente não está falando de internet, a gente está falando de uma intranet, algo que vai funcionar, por exemplo, mais educativo, mais algo para quando você tem uma corporação que está querendo gerenciar somente as pessoas internamente, somente as pessoas que estão lá dentro que vão conseguir acessar esse tipo de conteúdo. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais ou menos sobre isso e vamos prosseguir. Bom, galera, vamos agora falar sobre um novo tópico que é de bastante importância para nós. Como vocês sabem, um computador ele só entende um conjunto de instruções determinado, ou seja, uma linguagem de máquina. Uma sequência de 0 ou 1s, como nós as pessoas gostam de falar, um pulso falso ou um pulso verdadeiro. Mas o que isso significa? Bom, basicamente uma linguagem de máquina ela só entende quando tem energia ou quando não tem energia. Quando você tem, por exemplo, um circuito elétrico, você coloca um pulso nele ou você não coloca. Bom, imaginem como se você tivesse uma lâmpada e você liga a lâmpada e você desliga a lâmpada. É isso que o computador entende. Esse é o famoso código binário. Quando você consegue, por meio de pulsos falsos ou positivos, transmitir alguma informação. Mas aí você pode estar se perguntando mais uma vez, tudo bem, se o computador só entende zeros e uns, se ele só entende uma lâmpada desligada ou acesa, se ele só entende esses pulsos, como é que a gente consegue fazer tanta coisa? Como é que a gente consegue digitar um texto? Como é que a gente consegue enviar uma foto? Como é que a gente consegue fazer todas essas coisas que nós já estamos acostumados? Bom, é isso que a gente vai falar exatamente agora. Como eu falei para vocês, o computador só entende essa linguagem de máquina.
Cabe a nós, então, transformar toda a informação que a gente consegue coletar do mundo, seja, como eu já falei, fotos, textos, vídeos, até mesmo áudio, transformar essa informação em código de máquina para que o nosso computador entenda. Bom, e como é que a gente faz isso? É isso que eu vou falar. Tem duas formas simples de se fazer isso. Através de um compilador ou através de um interpretador. Através desses esquemas, a gente pode transformar uma linguagem conhecida como Java ou C++ em uma linguagem de código binário. Mas qual a diferença? O que cada um faz? Não estou entendendo nada. Calma aí, vamos ver lá. Basicamente, um interpretador ou um compilador transforma uma linguagem qualquer em uma linguagem binária. Isso a gente já sabe. A diferença entre eles é a forma como eles vão executar esse tipo de coisa. Existem algumas pequenas diferenças e a gente vai falar um pouquinho que diferenças são essas. Diferenças na eficiência da execução, na produtividade e na própria forma como você está programando. Isso é muito importante. Se você está trabalhando com a linguagem compilada ou linguagem interpretada, a forma como você vai trabalhar acaba sendo afetada também. Então, o processo de compilação é feito por duas fases, sendo a fase de análise e a fase de síntese. Essas fases também têm outras subfases, nós vamos falar já já. Bom, a primeira fase ela é uma representação intermediária do que a gente tem no nosso código. É como se a gente pegasse o que a gente fez e daí a gente analisasse ele para entender como que ele funciona. E essa análise ela pode ser feita ela é feita a partir de três etapas, que a gente vai dividir entre a análise léxica, a análise sintática e a análise semântica. A partir dessa análise, a gente vai entender mais ou menos como o nosso código funciona, para que ele serve, o que ele está querendo dizer para a gente. Bom, eu não vou falar aqui para vocês o que cada uma dessas coisas faz por enquanto. Só basta vocês saberem por enquanto que isso vai servir para pegar o nosso código, entender o que ele está querendo dizer para a gente. E depois vamos para a fase de síntese, aí que a mágica acontece. Nessa segunda etapa, o código que a gente gerou anteriormente é transformado num produto final, ou seja, no código que de fato vai para o nosso computador. Ou seja, a linguagem de máquina, o famoso 0 ou 1. É aí que a gente transforma o que a gente fez antes no que a gente acabou de falar naquela parte de ligar ou acender uma lâmpada. Essa fase já vai ser subdividida na geração, que é quando a gente constrói esse código de linguagem de máquina, e na otimização do código, que é quando a gente faz de tudo para aquele código ser o mais rápido possível. E basicamente, gente, é isso que um compilador faz. E a gente tem diversas linguagens que utilizam o compilador. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é a linguagem C++ ou a própria linguagem C, que são linguagens mundialmente famosas e mundialmente utilizadas por praticamente todos os estudantes e praticamente por todos os programadores. Agora a gente tem que saber mais uma coisa, o que é uma linguagem interpretada e como que o interpretador funciona. Bem, os interpretadores, por sua vez, eles apenas recebem comandos e verificam se esses comandos existem num determinado arquivo, para saber se eles estão lá, são comandos nativos que podem ser respondidos, e aí, então, eles convertem numa linguagem de baixo nível. Não sei se vocês estão entendendo, mas é mais ou menos assim. A gente pega, manda comandos, por exemplo, o comando eu quero que você me dê determinada foto de determinado arquivo. Então pronto, um comando muito fácil, copiar. Todo mundo sabe que isso é um comando bem simples. Você coloca lá no terminal, você digita copiar, então o interpretador vai entender o que você está falando e vai fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo mais ou menos? Ah, mas qual a diferença? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não falei de nada de análise sintática, nem semântica, nem léxica. Pronto, o interpretador não tem isso, galera. Então, ele não vai gerar aquele código intermediário que o compilador fez. Ou seja, ele simplesmente vai pegar o comando e diretamente passar esse comando para ser reproduzido para o nosso computador. Então, o que é que eu uso? Compilador, interpretador, qual a diferença dos dois? É aí que tá. Bom, vamos fazer aqui uma comparação rápida do interpretador e do compilador para vocês entenderem mais ou menos o que cada um deles vai fazer, tá bem? A gente vai ver que um compilador, ele produz um código intermediário. Isso é uma peça-chave para vocês entenderem a diferença de um para o outro. O que é que isso acontece? Como você analisa o código, então aquele código acaba sendo mais rápido. Por quê? Porque simplesmente a gente tem mais informações sobre aquele código. É como se você fosse num shopping e tivesse uma pessoa lá para te guiar, dizendo exatamente
coisas você pode comprar, que produto é melhor. Ah, essa câmera aqui é muito boa, esse computador aqui é muito bom, ele tem tantos gigas de RAM, tantas coisas. Ah, esse celular aqui ele é muito melhor. Pronto, imagina mais ou menos isso. É isso que a gente faz quando a gente está analisando o código. A gente tem toda uma informação sobre aquele código que quando a gente for rodar ele, vai ser muito mais rápido. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você vai, fazendo aquela analogia do shopping, se você vai no shopping, mas você vai com um colega seu, que já tem experiência de comprar uma determinada roupa, não é muito mais fácil de você comprar aquela roupa? Pronto, é isso que um compilador faz. Ele analisa, consegue informações, gera um código de intermediário para então passar para o computador. É como se quando você fosse para o vendedor, você já soubesse o que você queria. Bem, o interpretador, por sua vez, também tem certas vantagens, apesar de não ter o código intermediário. É como, vamos fazer a analogia de novo, nem todo mundo vai querer ir contigo comprar uma roupa, né? Então, o interpretador, ele usa menos memória. É como se a gente utilizasse menos recursos para o que a gente está querendo fazer. Como a gente não precisa analisar todo o nosso código, a gente utiliza menos memória, ou seja, menos recursos. Essa é uma vantagem do interpretador. Mas aí tem aquele porém. Como você tem menos informação do seu código, então lá na frente, quando você quiser que o seu código execute, ele vai ter que ser um pouquinho mais lento. Bom, essa é uma das diferenças de um para o outro. Outra coisa importante é que o interpretador ele não vai guardar informações assim diferentes. Diferente do compilador, quando você compila uma linguagem, ela está lá para sempre. Toda vez que você rodar, ela já está bonitinha, já aconteceu. O interpretador não. Toda vez que você for fazer uma linguagem, estiver trabalhando com uma linguagem interpretada, se você quiser rodar um comando, você vai ter que fazer todo o processo de novo. O nome desse processo é o processo de tradução. A tradução é como eu já falei anteriormente, ela traduz aquela nossa linguagem que a gente tem, aquela nossa informação daquele jeito, numa linguagem de máquina. Então, se você é familiar de Java, se você é familiar de C++, se você é familiar de Python, Ruby, qualquer uma dessas linguagens, em algum momento elas vão acabar passando por um processo de tradução. E por falar em Java, está aí uma linguagem, um exemplo de linguagem interpretada. Nós temos o Java, nós temos o JavaScript, o Ruby, PHP e diversas outras. Bom, galera, vamos aqui no nosso próximo tópico. A gente já falou um pouco sobre o compilador, sobre o interpretador. O próximo tópico é linguagens em script. Bom, a estrutura da linguagem script é criada para fazer rotinas ou então pequenas aplicações que a gente pode fazer uma série de comandos. E o interessante é que a gente pode entender comandos já existentes de outras linguagens. Isso é algo muito poderoso, é algo muito interessante, porque a gente pode colocar um script dentro de uma outra linguagem. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente utiliza o JavaScript dentro da linguagem HTML, nós estamos utilizando duas linguagens ao mesmo tempo. Isso é também uma das características interessantes que vocês vão ter que entender do que é um script ou não. Os scripts, eles são normalmente interpretados, ou seja, a gente já viu anteriormente que tinha a diferença entre o interpretador e o compilador. Uma dica para você saber quando é um script é que normalmente ele é interpretado. Ah, todo script é interpretado? Não, galera, eu disse normalmente. Isso vai depender do contexto, vai depender de qual ambiente você vai estar utilizando e diversos outros fatores. Mas já é um indicativo. Um outro indicativo é que normalmente um script ele é uma linguagem embutida. Como assim embutida? É como eu acabei de falar. Normalmente ele está dentro de uma outra linguagem. Como eu acabei de dar um exemplo para vocês do JavaScript. O JavaScript está embutido num outro canto. Inclusive, a gente também pode até usar um outro exemplo, o PHP. Você também pode colocar um PHP, embutir ele na própria página web, na própria página que você for colocar. Bom, você pode fazer isso tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Isso tanto faz, mas normalmente os scripts acontecem mais do lado do servidor. A gente vai descobrir um pouquinho como que funciona esse paradigma do cliente e do servidor e quais as responsabilidades de cada um deles. Então isso a gente vai ver no nosso próximo tópico, tá ok? Bom, galera, a gente vai falar agora um pouco sobre a arquitetura de cliente e servidor. Não vou me estender muito, porque eu acho que, como a gente já viu um pouquinho mais ou menos do que aconteceu anteriormente nas outras tópicos, vocês já estão mais ou menos entendendo o que é um cliente e o que é um servidor. É só ter aquele insight. O cliente é quem vai te perguntar uma coisa, quem vai te requisitar. O servidor é quem vai te responder. Então, basicamente, nós vamos ter essa estrutura. Nós temos aqui do lado um servidor e do lado aqui um cliente. O cliente vai fazer um request. O que seria um request? É quando você faz justamente uma pergunta, você solicita a alguém que te forneça alguma coisa, alguma demanda. Por exemplo, você quer que alguém te diga
a rota do Google Maps que você quer ir para a sua cidade. Então você pergunta: ei servidor, me diz a rota que eu quero ir muito para alguma praia. Eu não sei qual praia, mas é alguma. Então o servidor vai receber aquele seu request e vai dar um response. Ele vai dizer: olha, nós temos dados sim sobre uma praia legal e nós vamos mandar esses dados para você. E basicamente, galera, essa é a arquitetura que nós temos de cliente e servidor. A gente pode entender o servidor como um provedor de computação centralizado que tem um monte de informação. E outra coisa interessante, não precisa ser só um servidor. Grandes empresas, como por exemplo a Amazon, tem diversos servidores espalhados e esses servidores têm a mesma informação para caso algum servidor dê defeito, o outro servidor consiga suportar e guardar os mesmos dados. Isso é uma prática de segurança comum. E com isso a gente pode pegar esses dados e fornecer para o cliente que está requisitando eles. Então, se você quer saber de cliente e servidor, é só se lembrar. Cliente pede, servidor responde. E é isso aí, galera. Vamos para o próximo tópico. Agora que nós entendemos um pouco quem requisita e quem fornece os dados, veremos como trabalham os scripts, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Os scripts do lado do cliente, também conhecidos como os server-side scripts, são os códigos processados por esse lado da aplicação, ou seja, nesse canto é o cliente quem faz todo o processamento na sua máquina local, ou seja, tudo vai acontecer no seu computador ou no seu celular, por um exemplo. Geralmente, sistemas voltados para a web, como eu acabei de falar. O código é executado pelo cliente e trata apenas, normalmente, por validações ou consistência das telas. A gente não trabalha muito com dados, por exemplo. Já do lado do servidor, a gente utiliza esses scripts para manejar os dados e enviar esses dados para o nosso cliente. Bom, como eu falei, o código do servidor tem o nome de Server-Side Script. A linguagem que é processada pelo servidor, ela não vai aparecer pelo cliente. Isso é de extrema importância por questões de segurança. Você não quer que todas as pessoas e por exemplo, todos os Facebooks tenham acesso às suas mensagens, por exemplo. Eu não quero. E isso é importante manter essa integridade. Então a gente não pode permitir que o nosso cliente tenha acesso ao nosso código-fonte. É por isso que também é interessante a gente separar um cliente do servidor. Assim a gente só permite que aquela pessoa só faça o que ela pode fazer com as coisas dela. Com isso, o servidor não vai precisar de plugins, nem de nenhuma outra extensão, o cliente não vai precisar desse tipo de coisa, porque tudo isso vai estar sendo feito no lado do servidor. Então, sempre que o usuário fizer uma requisição do servidor, esse vai processar esse código, vai transformar ele numa linguagem que pode ser interpretada pelo navegador e passar isso para o cliente. Então, o cliente não vai ter que se preocupar com formatação de dados, nem fazer nada com isso. Ele vai receber todos os dados bonitinhos do lado dele. E basicamente é isso que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Como que a gente vai montar um servidor, como que a gente vai fazer esses scripts, como que a gente vai deletar arquivos, como que a gente vai mover arquivos, como que a gente vai entender a sintaxe. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. É isso aí, galera. Bom, galera, a gente está chegando no final da nossa etapa, a gente já aprendeu um monte de coisa. Scripts, cliente, servidor, a gente aprendeu como utilizar cada um pouquinho. A gente viu brevemente o que a gente pode fazer com esse script. Então, mais futuramente a gente vai entender um pouquinho como fazer um servidor, como criar algumas coisas, a sintaxe que a gente usa, mover coisas internamente, deletar, apagar, esse tipo de coisa a gente vai ver na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.